Glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que me concede de transmitir a palavra de Deus ao vosso coração. Aqui é o vosso amor em Cristo, Marcos Paulo. Eu tenho mais uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Glória a Deus. Peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe os seus comentários e que compartilhe a mensagem pregada. Deus tem muitas pessoas a alcançar por meio da pregação da sua palavra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Vamos pular um pouquinho e vamos ler no versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é esta. O tema da mensagem de Deus é esta: obedeça a revelação e receba a sua vitória. Obedeça a revelação e receba a sua vitória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que eu quero aqui compartilhar com vocês rapidamente é que, para nós alcançarmos a vitória da parte de Deus em todas as áreas da nossa vida, é necessário que nós venhamos acatar a revelação de Deus. É necessário que nós venhamos obedecer a revelação de Deus. Nós sabemos que Deus, quando transmite uma revelação, quando Deus transmite uma palavra profética, esta palavra e esta revelação, elas estão dentro de um ambiente espiritual. Então, é necessário que quando esta palavra vier de encontro a nós, quando esta revelação, ela vem de encontro a nós, nós temos que seguir as instruções desta revelação. Aleluia, glória a Deus. Veja, a revelação de Deus, ela requer algumas coisas para o seu cumprimento. A revelação de Deus, ela requer algumas atitudes nossas para que Deus possa cumprir esta revelação. A primeira coisa, a revelação de Deus, ela precisa ser aceita no nosso coração. Este é o primeiro ponto, nós precisamos aceitar a revelação de Deus. Porque se nós não aceitarmos a revelação de Deus ela não vai surtir efeito nas nossas vidas. Em segundo ponto, nós precisamos se levantar da situação em que nós nos encontramos. Por quê? Porque quando vem a revelação, esta revelação ela vem de uma forma e nós nos encontramos de outra. Aleluia! Então é por isto que quando a revelação ela vem de encontro ao nosso espírito,
espírito, ela vem de encontro ao nosso coração, ela vem de encontro à nossa consciência, à nossa mente humana. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos sair do lugar que nós estamos, nós precisamos sair da posição que nós estamos. Em terceiro, para a revelação de Deus, ela se cumprir na nossa vida, nós precisamos fazer o que a revelação requer. Nós precisamos fazer o que a revelação requer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E em quarto, para a revelação de Deus se cumprir nas nossas vidas, nós precisamos entrar na dimensão da revelação. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que tem muita gente que não alcança a revelação de Deus. É por isso que tem muita gente que não vê o cumprimento da revelação de Deus. É por isso que tem muita gente que não obtém a vitória por meio da revelação de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, meus amados, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem. A Bíblia aqui, ela diz que Naamã, ele era um homem muito inteligente. Naamã era um homem muito estrategista. Naamã era um homem que sabia muito manejar as armas. Naamã era um homem corajoso. Era um homem disposto a combater a guerra. Era um homem disposto a fazer aquilo que o seu Senhor lhe ordenara. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que o Senhor Deus deu livramento aos sírios por meio de Naamã, mas a Bíblia Sagrada continua, este era varão, homem valoroso. Veja, Naamã tinha qualidades, Naamã tinha uma postura firme, Naamã tinha uma determinação muito profunda, muito poderosa, mas a Bíblia diz, porém, leproso. Aleluia, glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, que este homem, ele precisava muito de uma intervenção divina. Por quê? Porque ele era... Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Veja, aqui nós podemos já entender que Naamã procurou a cura em vários lugares. Naamã procurou ser restaurado de muitas formas. Naamã procurou a forma até mesmo no meio dos seus ídolos, no meio do ídolo do seu rei, do seu chefe, do seu senhor. Aleluia, glória a Deus. Naamã procurou de muitas maneiras ser curado pela entidade chamada Rimon. Quem era Rimon? Rimon era o Deus que servia o seu rei, aleluia. E a Bíblia Sagrada revela que todas as vezes que o rei ia para dentro deste lugar adorar Rimon, lá estava Naamã também o adorando, aleluia. E quem sabe Naamã pediu a cura para Rimon, quem sabe Naamã se curvava e dizia, eu preciso da cura, me cure. Quem sabe Naamã oferecia muitos sacrifícios para essa entidade, quem sabe Naamã oferecia muitos holocaustos para esta entidade chamada Rimon, o qual seu rei servia, o qual seu rei adorava. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos aqui no contexto que Naamã não consegue a cura, Naamã não consegue ser restaurado, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 3 diz assim a palavra de Deus, e disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele lhe restauraria da sua lepra. Aleluia. Dentro, meus amados, daqueles que foram levados cativo, existia uma menina. Esta menina pertencia a Israel. Essa menina, ela sabia o que acontecia em Israel. Essa menina sabia o que Deus realizava dentro de Israel. Essa menina sabia que lá dentro de Israel, lá na cidade de Jerusalém, existia um homem chamado Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu era um homem que tinha a unção de Deus. Aleluia. Quem era Eliseu? Eliseu
é quem tinha a visão do Senhor. Quem era Eliseu? Eliseu é quem tinha a revelação de Deus. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que tinha uma experiência profunda com o Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que aqui, esta menina fala para a sua senhora: quem dera que o meu senhor Naamã fosse de encontro ao profeta que está em Israel, e com certeza ele seria curado. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, agora veja, a Bíblia diz que isso chega aos ouvidos de Naamã. Naamã fala isto para o rei. O rei então manda cartas para o rei de Israel. O rei de Israel fica atônito pelo estilo de linguagem que o rei da Síria havia colocado na carta. O rei da Síria falava na carta que era para o rei de Israel curar Naamã. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei de Israel, ele fica atônito, rasga as suas vestes, aleluia, e este rasgar das suas vestes chega aos ouvidos do profeta Eliseu. Escute, eu não estou aqui me atendo muito aos detalhes, eu estou indo direto ao assunto, direto ao ponto, aleluia, para que o vídeo não fique muito extenso, mas a Bíblia diz que esta notícia chega aos ouvidos do profeta Eliseu. O profeta Eliseu diz no versículo 8, diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Veja, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Eliseu diz: deixa vir a mim. Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz no versículo 9: veio, pois, Naamã com seus carros e com seu carro, e parou à porta de Eliseu. Escute aqui. Aqui começa o grande problema. Ele para na porta do profeta. Ele para esperando aqui que o profeta faça alguma coisa para que ele seja curado. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu, ele manda, olha o que diz a Bíblia, manda seu mensageiro dizer para Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Veja, meus amados, a revelação foi entregue. A revelação foi entregue para Naamã. Deus estava instruindo Naamã por meio da revelação, para que por meio da revelação Naamã fosse curado da sua lepra. Naamã fosse curado desta enfermidade. O que a lepra causava? A lepra, meus amados, era uma enfermidade mucosa que dava na pele. Essa enfermidade ia comendo os tecidos da pele, ia se aprofundando até chegar na carne. Chegando na carne, ela ia se espalhar pelo corpo inteiro, ia começar um estado de apodrecimento, ia ficar cheirando mal. Veja, este homem está com esta enfermidade em seu corpo, e agora recebe a revelação, recebe uma direção de Deus para receber o milagre. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas a Bíblia Sagrada diz no versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi. Veja, o homem recebe a revelação, o homem recebe a direção de Deus para receber o milagre. Mas a Bíblia diz que a forma que Deus entregou a palavra profética indignou o coração de Naamã. Aleluia! Por isso que eu disse, a primeira coisa, tem que aceitar a revelação de Deus. Quando Deus te entregar uma revelação, aceite como vier a revelação de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Naamã, ele muito se indignou e se foi. Por que ele se foi? Porque ele não aceitou a revelação de Deus para receber o seu milagre. Oh, aleluia!
Precisamos aceitar a revelação de Deus. Se nós quisermos o milagre da parte do Senhor, é necessário que o nosso coração aceite a revelação de Deus. A Bíblia diz que ele não aceitou a revelação. E olha o que a Bíblia ainda continua. A Bíblia revela qual é o pensamento de Naamã. Aleluia. Sabe o que estava impedindo Naamã de ser curado? A soberba que estava no coração deste homem. Este homem estava soberbo naquele momento. Naquele momento a sua carne falou mais alto. Naquele momento a sua indignação falou mais alto. Aleluia! Oh, glória a Deus! E era isso que estava impedindo Naamã de receber a revelação e ser curado. A sua soberba, a sua presunção, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele se indignou, uma indignação toma conta do coração deste homem. A Bíblia diz ainda no versículo 11, Deus ali deixa muito claro no texto, revelando qual eram os pensamentos deste homem. Este homem está projetando na sua mente a maneira de ser curado. Este homem está projetando no seu coração, no seu espírito, a forma que ele desejaria ser curado. A Bíblia diz no versículo 11, certamente... Olha o que diz aqui, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, veja, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele projetou na sua mente a maneira que queria ser curado. Veja, o desejo do coração dele estava confrontando a revelação. Os pensamentos dele estavam combatendo contra a revelação. E é por isso que ele sai dali sem ser curado por Deus. Eu não sei o que você está resistindo. Eu não sei o que os teus pensamentos estão resistindo, aleluia. Mas Deus está dizendo para ti, aceite a revelação, concorde com a revelação, abra o teu coração e deixa a revelação de Deus entrar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus amados, que ele ainda questiona. Ele questiona o lugar que Deus havia estabelecido para a cura. Ele diz, porventura, vamos ler versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Oh, aleluia! Tamanho orgulho! Tamanha soberba deste homem. Ele queria escolher até o lugar para ser curado. A soberba não deixava ele receber a cura. A soberba não deixava ele receber o seu milagre. Esta mensagem está indo de encontro ao teu coração. Não deixe o teu coração ficar soberbo para resistir à revelação de Deus, não. Abra o teu coração e aceite a revelação de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados, que então os seus pensamentos, o seu coração estão resistindo à revelação. Estão combatendo contra a revelação. Ele sai indignado e não aceita a revelação de Deus. Aleluia. Mas escute, ele sai ainda leproso. Leproso. Por quê? Porque não queria dar ouvido para a revelação de Deus. Agora escute uma coisa. Para Deus fazer algo na tua vida e na minha vida, primeiro precisamos aceitar a revelação de Deus de coração. Segundo, nós precisamos nos levantar da situação que nos encontramos, pois a revelação está dentro de uma dimensão e nós estamos em outra. E nós precisamos adentrar na mesma dimensão e proporção que está a revelação. Em terceiro, nós precisamos fazer o que a revelação pede e como ela pede. Em quarto, nós precisamos entrar na dimensão da revelação. Aleluia!
Glória a Deus. A Bíblia Sagrada ainda continua. Veja, no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Oh, aleluia! O Rabandagabashandaramagaya. Amandagassuri kalamashura. Veja, meus amados, a soberba impede o milagre de Deus. A soberba impede a vitória da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Se Deus falar contigo, se Deus te der uma revelação, se Deus usar alguém para falar contigo, aleluia, abra o teu coração, aceite a revelação de Deus de coração, te levanta da situação que você está, faça da maneira que a revelação te pedir, entra na dimensão da revelação e toma posse da vitória da parte de Deus. Oh, glória a Deus! A Bíblia Sagrada diz aqui, versículo 14, é que eu encerro a mensagem. Então, veja, então é mudança de estado. Até o versículo 13, Naamã está soberbo. Até o versículo 13, Naamã está leproso. Até o versículo 13, Naamã não aceita a revelação de Deus. Até o versículo 13, Naamã não aceita o local da revelação, do cumprimento da revelação. Mas veja o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que trouxeram-lhe conselhos. Conselhos pacíficos, conselhos com sabedoria, conselhos com instrução. Ele acata o conselho, ele ouve o conselho. E no versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Veja, que coisa linda, aleluia. A Bíblia diz então que ele desceu, ele sai do local que ele está, ele vai em direção a Israel, ele vai em direção ao Rio Jordão, aleluia. A Bíblia diz que ele desce para o Rio Jordão. O que significa isto? Significa que ele começou a se humilhar, ele começou a descer, ele começou a entender que se ele continuasse com o coração duro, se ele continuasse com seu coração soberbo, ia permanecer leproso e a lepra ia tomar conta de todo o seu corpo, aleluia. Glória a Deus. E então ele pensou bem, é verdade, eu preciso ir lá no Rio Jordão, eu preciso obedecer a palavra do profeta, eu preciso obedecer a revelação de Deus. E a Bíblia diz que ele desce e ele vai para o Rio Jordão, aleluia. Ele começou a se humilhar, e quanto mais nós nos humilharmos, mais a poderosa mão de Deus vem sobre a nossa vida. Quanto mais nós descermos a casa do oleiro, mais a vitória da parte de Deus, ela virá sobre a nossa vida, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada mostra que ele, além dele descer, ele começa a colocar em prática a revelação que recebe da parte de Deus. Obedeça a revelação. Comece a se humilhar e obedeça a revelação. A Bíblia diz que ele entra no Jordão, obedecendo a revelação, ele entra no Jordão e começa a mergulhar 7 vezes. A Bíblia diz que a revelação é mergulhar 7 vezes no Jordão. O número 7, até na cultura judaica, significa algo perfeito, algo completo, algo divino. Aleluia! Então ele está obedecendo a revelação com perfeição, nos detalhes. E o que é que a Bíblia diz? Que por ele se humilhar, por ele obedecer, por ele ir querer fazer o que Deus havia lhe ordenado, versículo 14 diz assim: e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Obedeça a revelação de Deus. Faça como Deus tem falado contigo. Não fuja da revelação de Deus.
A Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus. Por quê? Porque Deus lhe curou da lepra. Deus restaurou a sua carne como a carne de um menino. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós precisamos obedecer à revelação de Deus. A tua vitória e o teu milagre está em ouvir e obedecer à revelação de Deus. Aqui eu encerro a mensagem. Nós precisamos entrar na dimensão da revelação de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer milagre na tua vida. Aleluia. Mas quem sabe até o dia de hoje você tem resistido à revelação de Deus. Quem sabe Deus tem te dado uma direção e você tem resistido por causa do teu coração, por causa dos teus pensamentos. O que vão falar de mim? Vão me perseguir, vão me atirar pedra se eu fizer. Não, tira isso da tua mente, tira isso do teu coração. Não tente projetar a maneira que Deus vai fazer, não. Faça como a revelação de Deus mandou você fazer, vírgula e ponto final. Aleluia, glória a Deus. E você fizer a revelação de Deus, conforme Deus te dá, eu te garanto que a vitória da parte de Deus já é garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Obedeça a revelação. Obedeça a revelação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Obedeça a revelação e receba a tua vitória. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Deus, quem sabe, vai usar alguém para falar contigo. Vai te entregar uma revelação profunda. Obedeça. Primeiro, aceite a revelação no teu coração. Segundo, se levante da situação que você está, para que a revelação se cumpra na tua vida. Terceiro, faça o que a revelação te exigir, te pedir, conforme ela te pedir, te exigir. Quarto, entre para dentro da revelação de Deus e Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do seu Filho esteja convosco. Ouça essa palavra. Ouça esta mensagem. Compartilhe esta palavra. Tem pessoas que estão precisando ouvir esta palavra. É simples, mas é do coração de Deus para a tua vida. Aleluia. Deus, para falar, não precisa fazer malabarismo. Não precisa enfeitar mensagem. Não precisa fazer como fazem muitos pregadores, não. A mensagem é simples, mas a mensagem é objetiva. Deus está falando contigo. E se você sabe que alguém precisa ouvir esta palavra, compartilhe esta mensagem. Deus vai fazer coisas profundas no teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.